são paredes grossas, ele tem um corte, né? Mas isso aqui tudo é fechado por uma parede bem grossa de cimento. E aqui é uma piscina onde tem água, uma piscina de 9 metros de altura. E o reator em si, o núcleo do reator que produz a reação nuclear que a gente usa, ele fica aqui. Pode vir. Seria aquele cubinho ali embaixo, né? Só bem pequenininho, né? De todo esse volume, onde produz as reações nucleares ocorrem para produzir o calor, no caso aqui, os feixes de nêutrons. Esse aqui é um reator tipo pesquisa. Então a gente usa para pesquisar e para produzir alguns isótopos para medicina, por exemplo, para uso em medicina. E ele é pequenininho, é uma potência baixa, que a gente trabalha com 4,5, pode chegar a 5 megawatts. E ele é tudo naquele tubinho ali embaixo. E aqui, esses tubinhos são o que a gente chama de canais de extração de nêutrons. A gente pode instalar instrumentos aqui para usar os nêutrons que saem para fazer pesquisa. Eu tenho pesquisa na área de materiais, por exemplo. Você pode fazer difração, acho que talvez algum professor fale um dia para vocês que é a difração, né, para estudar materiais. Você estuda a característica cristalográfica dos materiais. Um elemento combustível para dentro do reator. O reator, ele funciona na matriz desses elementos. Aqui dentro tem placas que tem urânio enriquecido. E aí quando o que acontece? Como que um reator funciona? É uma reação em cadeia. É assim, um átomo desse urânio, ele se quebra em dois, sai energia, que gera calor, e sai mais alguns nêutrons. Esses nêutrons, quando encontram outro átomo o núcleo desse de urânio 235, ele quebra esse novo núcleo, e cada um gera mais 2, 3 a 4, média 3, vamos dizer assim, 3 nêutrons. Então cada um desses 3 nêutrons pode quebrar mais um, e assim por diante. Então, aquela coisa, inclusive que a gente viu na Covid, né? Aquela exponencial, né? Um gera 2, 2 gera 4, 4 gera 8, depois 16, 32 e assim por diante, né? Você vai quebrando. Só que você tem que controlar isso, senão explode. Vira uma bomba. Então o que acontece? Tem várias dessas barras, formam uma matriz que tem combustível. Mas no meio, Marcão, no meio dessa matriz, eles põem 4 barras que absorvem os nêutrons. E então, se entra nesse material, o nêutron para, não gera uma nova. Então essas barras a gente chama de barras de controle. Eles abaixam e levantam elas aqui para parar o processo. Se abaixar tudo, parou. Se eles começam a levantar, começa a acontecer. Então eles escolhem um ponto ótimo, onde o reator não vai explodir e também não vai parar. Tem 4 botões que são as 4 barras que eu falei para vocês, que ficam subindo e descendo. Então, eles controlam a potência do reator com esses botões. E aqui tem todo o diagnóstico hoje, né, do sistema. Eles têm essas telas que estão dando as informações que eles precisam, bomba de resfriação, para refrigeração da água, tem os controles aí, monitores de radiação. São monitores de radiação. Aqui, esses 4 tubos que tem o BS2 são as barras de controle, que elas sobem e descem. E se vocês olharem, vocês que são engenheiros mais profundos, ali em cima elas são seguradas, são presas por eletromagnéticos. Então, quando elas estão lá embaixo, caídas, ela para. O que eles fazem? Eles levantam e elas são seguradas por esses ímãs eletroímãs. Se acabar a luz, todas as 4 barras caem por gravidade, nem precisa de nenhum mecanismo e o reator
Tal, uma cerâmica, algum material que você quer irradiar para estudar ou para produzir um núcleo, para usar na indústria ou na medicina. Aí, como vai ficar dentro d'água, o que eles fazem? Eles põem a amostra aqui. Vocês sabem que, às vezes, né, a radiação é um pouquinho, alguns gramas já produzem uma atividade enorme. Então, o que o médico injeta na gente quando vai fazer um diagnóstico é uma quantidade, coisa de micrograma. Então, você encher isso aqui com 10 gramas, por exemplo, você tem material para muitos exames médicos, por exemplo, para distribuir para vários hospitais, né? Uma cápsulazinha dessa. Então eles põem o produto aí que você quer irradiar e por algum motivo você vai usar esse aí. Põe uma tampinha dessa e solda. E a solda tem que ser estanque, não pode deixar entrar água. Então eles põem essa é uma cápsula de radiação, depois ela vai lá dentro. Ela vai ser jogada lá dentro. Esse outro tipo de cápsula, a gente tem uma estação pneumática de inserção de amostra lá, que não tem aqui o caninho dela, mas ela está num laboratório aqui embaixo. E por pressão de ar, ela tem um tubão que, né, ela sai do laboratório, vem e desce aqui e fica aqui, pertinho do núcleo. E aí você escolhe quanto tempo você quer que ela fique lá, para ativar pelo tempo que você quer. Você calcula, você sabe. Se eu deixar 5 gramas de cobre por 5 minutos, ele vai sair com uma atividade tal. Vai ser produzido o cobalto, por exemplo, cobalto 60 em tantos, eu estou produzindo tantos núcleos de cobalto 60. Você irradia o material lá dentro, pertinho do núcleo mesmo. Ele entra e cai nos buraquinhos lá dentro do núcleo, onde tem um fluxo de nêutrons muito alto. Eles transmutam o material, torna-se radioativo, e esse material radioativo é usado, é tirado depois e usado para a medicina, para a indústria. 90% dos diagnósticos da área nuclear, de medicina nuclear, é feito com esse tequinécio. E a gente tem que importar, porque o nosso reator não consegue produzir. A gente importa e aqui no IPEM a gente manipula e transforma ele num produto para ir para o hospital, para o médico usar já direto. Então, aqui a gente não faz o tequinécio, mas a gente importa da Bélgica, da África do Sul, da Coreia. Ele vem importado de vários lugares, até da Argentina, porque a gente não consegue produzir, não tem quantidade suficiente de nêutrons para produzir, precisa de um reator mais potente. Aqui é um instrumento onde a gente realiza radiografia com nêutrons. O nêutron ele tem uma característica diferente do raio-x. Ele consegue atravessar metais, por exemplo, que o raio-x não atravessa. Então você consegue observar, né, na radiografia com nêutrons, uma peça leve dentro de um metal. Que eles fazem uma aplicação, por exemplo, um motor metálico, tem óleo lá dentro, que é praticamente muito hidrogênio, que é carbono. Eles conseguem ver, por exemplo, como que o óleo está se movendo dentro de um motor em funcionamento, né? Como que o óleo está distribuído lá dentro. Eles, hoje em células combustível, existe um equipamento hoje, né, que eles tentam fazer célula combustível de gerar energia, um gerador, vamos dizer. Ele depende muito de uma lâmina que deixa passar hidrogênio dentro dessa lâmina. É uma lâmina metálica e o hidrogênio tem que atravessar essa lâmina. E uma das técnicas para estudar essas lâminas são muito delicadas, tem várias tecnologias diferentes para fazer essa lâmina. Então, uma das técnicas para ver o movimento do hidrogênio dentro dessas lâminas é a neutrografia de nêutrons, né? A radiografia com nêutrons, por exemplo. Eles conseguem uma imagem de como o hidrogênio está andando dentro da lâmina, ele tem que atravessá-la. Mas eles, é para o pessoal da dosimetria. Então a gente, por exemplo, faz experimentos lá, eu vou lá, mexo, produzo alguma coisa radioativa num local. Será que eu posso ir lá manipular aquilo? Então aí vai o cara da produção oleológica, que é bem longo. Não acaba. Aí ele vem, ele fala, você quer mexer ali? Deixa eu ver. Aí ele vem, lê aqui,
aproximar aqui. Porque a radiação, ela cai com o quadrado da distância, o nível de radiação, né? Então, quadrado, né? Então, você está a 2 metros, você está 1 metro, você está um tanto de radiação, 2 metros, 1/4, 4 metros, 16 avos, né? Vai caindo para o quadrado. Chega num nível aceitável, assim, dentro dos critérios de dosimetria, não causam dano nenhum, né? É um nível menor do que, por exemplo, você vai fazer um raio-x no hospital, né? Você ficar aqui 1 hora, o dia inteiro aqui nesse saguão, você toma uma radiação com uma dose menor do que se for fazer uma tomografia no hospital. Descobrir esse tipo de radiação. Que a luz é a partícula mais, né, os fótons de luz são as partículas mais rápidas que tem. Então, no vácuo, eles têm aquela velocidade da luz 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Só que quando entra no material, a luz tem velocidade menor, né, no vidro, por exemplo. Tanto que aquele desvio que faz quando entra no vidro, né, que a gente vê pegar uma placa, até te engana, né? É porque a luz está viajando a uma velocidade menor do que aquela que ela viaja no vácuo. E aqui a gente tem produção de partículas que têm massa, elétrons, nêutrons, prótons e outras que podem sair daqui. E dentro da água, eles podem ter uma velocidade maior que a da luz dentro da água, porque eles saem com uma energia muito alta e tem as partículas, a gente chama de partículas relativísticas, elas têm a velocidade próxima da luz, já próxima da luz. Nunca vai ter igual a da luz uma partícula com massa, mas ela pode ter uma velocidade muito próxima da luz. E se ela tem uma velocidade mais alta que a da luz dentro de um material, qualquer partícula, ela emite essa radiação, ela perde energia no material. Uma das formas de perder energia é emitindo essa luz que é azul, é bonita. Você olha lá quando está funcionando, você fica hipnotizado, fala, de onde está vindo essa luz? Ela vem da água, sai, as partículas estão entrando na água, né, os elétrons principalmente, entrando na água, perdendo energia e emitindo essa luz azul que vem do nada. Para finalizar o vídeo, vamos falar um pouco sobre o curso da Engenharia Biomédica. E o que é a Engenharia Biomédica? É a disciplina que junta os conhecimentos técnicos e matemáticos com os estudos biológicos da medicina, que ao longo dos semestres, os estudantes irão adquirir o conhecimento necessário para o desenvolvimento de equipamentos na área da saúde. O engenheiro biomédico conhece e aplica todas as tecnologias eletrônicas para que os médicos possam cuidar e tratar melhor das pessoas. Afinal, a área da saúde também precisa de um suporte técnico para funcionar. O engenheiro biomédico se dedica ao desenvolvimento de próteses, instrumentos de diagnóstico e equipamentos para auxiliar nas pesquisas dos médicos. O curso pode ser dividido em 5 ramos principais, sendo eles imagens médicas, engenharia de reabilitação, engenharia clínica, eletrônica médica e informática médica. Para saber um pouco mais, basta entrar no site da PUC-SP. Um grande abraço e até a próxima.